o vosso rosto. Vede, esse miserável clamou ao Senhor, e o Senhor o ouviu, de todas as angústias o livrou. O anjo do Senhor acampado em redor dos que o temem e o salva. Provai e vede como o Senhor é bom. Feliz o homem que se refugia junto dele. Reverenciai o Senhor, vós, seus fiéis, porque nada falta àqueles que o temem. Amém. Podem sentar. Correspondência, Ana? Boa noite, senhor presidente, demais vereadores, vereadoras. Temos sim, senhor presidente. Vou fazer a leitura de alguns ofícios em resposta de requerimentos. Ofício número 072, de 10 de outubro de 2025. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 280, que encaminha o requerimento do vereador Valdir de Freitas Lemes, presto os seguintes esclarecimentos. Informo que as alegações a respeito do servidor contratado para atuar na comunidade da posse já estão sendo devidamente apuradas por essa secretaria. Estamos tomando as providências necessárias para verificar a situação e esclarecer os fatos com a devida atenção. Ressalto que, até o momento, não foram encontrados elementos que confirmem as denúncias e a apuração segue em andamento. Assim que a investigação for concluída, comunicaremos o resultado e as medidas adotadas a essa Casa de Leis com total transparência, sendo que se apresenta para o momento renova os votos de elevada estima e distinta consideração. Atenciosamente, o Birajara José da Silva Filho, secretário de Administração. Outro ofício em resposta. Ofício número 081, de 10 de outubro. Senhor presidente, em atenção ao ofício número 429, recebido por essa secretaria, e ao requerimento de autoria do nobre vereador Daniel Gustavo Silva Hipólito, aprovado em sessão plenária, venho, por meio deste, prestar os devidos esclarecimentos acerca do convênio para fiscalização e arrecadação do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, ITR. Informo a Vossa Excelência e aos demais membros dessa Casa de Leis que essa gestão reconhece a importância estratégica do referido convênio como instrumento para o incremento da receita municipal. Ressalto que, antes mesmo da presente solicitação, essa Secretaria Municipal de Administração e Finanças já havia adotado as providências cabíveis para a sua formalização. Toda a documentação necessária, em conformidade com as exigências da Secretaria da Receita Federal do Brasil, foi devidamente preparada e encaminhada ao órgão competente. No entanto, o município de Orizona aguarda a análise e o retorno oficial da Receita Federal para que possamos concluir a celebração do convênio. Reiteramos nosso total empenho na resolução do assunto e permanecemos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais que se façam necessários. Atenciosamente, o Birajara, secretário municipal de Administração. Senhor presidente, em nome da Secretaria Municipal de Administração e Finanças e do chefe do Poder Executivo, Sr. Felipe Antônio Dias, reportamos-nos aos ofícios número 452 e 453, que encaminha o pertinente requerimento do vereador Daniel Gustavo Silva Hipólito. Agradecemos a colaboração do Poder Legislativo e reiteramos nosso total compromisso com os princípios da legalidade, moralidade e eficiência. A realização de concurso público, embora seja o caminho ideal para o provimento de cargos, exige um planejamento de longo prazo e uma criteriosa análise de impacto orçamentário a fim de garantir o equilíbrio fiscal do município. A administração está atenta a essa necessidade, que será tratada com a devida responsabilidade e no momento oportuno. Com relação à sugestão de realizar processos seletivos simplificados, informamos que tal ferramenta será utilizada sempre que a situação o exigir para atender às necessidades temporárias de excepcional interesse público que vierem a surgir e que não possam ser supridas pelas formas de contratação já existentes e que demonstram mais eficiência. Paralelamente, a gestão municipal está em processo contínuo de reavaliação de seu quadro de pessoal e dos modelos de prestação de serviços vigentes, buscando sempre a máxima eficiência e adequação ao interesse público. Certos da compreensão e colaboração dessa Casa de Leis, colocamos-nos à disposição. Respeitosamente, o Birajara José da Silva Filho, secretário de Administração e Finanças.
Senhor presidente, em atenção ao ofício número 231, comunicamos com satisfação que a obra para a construção das calçadas na área abaixo do Hospital Municipal já está em andamento. Esse aqui é da vereadora Daniela, creio que dispenso uma vez que a obra já está até pronta, né? Outro ofício, senhor presidente. Em atenção ao ofício número 521, de 28 de outubro de 2025, que encaminha o requerimento do nobre vereador Daniel Gustavo da Silva Hipólito, se eu me dou presente para encaminhar a essa Casa Legislativa o anexo, entre aspas, demonstrativo da receita corrente líquida, conforme solicitado. Informa, ademais, que os referidos dados, bem como outros relatórios pertinentes à execução orçamentária e à gestão fiscal deste município, encontram-se permanentemente disponível para consulta pública no portal da transparência, acessível pelo seguinte endereço eletrônico. Está aqui o site da Prefeitura Municipal. E sendo que se apresenta para o momento, desde já me coloco em inteira disposição. Atenciosamente, o Birajara José da Silva Filho, secretário municipal de administração. Só, senhor presidente. Projeto de leis? Temos sim. Consta na pauta da ordem, para a primeira votação, o projeto de lei número 50, datado de 3 de novembro de 2025. Esse projeto é de iniciativa do senhor prefeito, que altera dispositivos da Lei Municipal número 1385 de 2025, que dispõe sobre o Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural Sustentável, CMDRS, de Orizona e da outras providências. Esse projeto ele passou somente pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vou fazer a leitura aqui do parecer de forma resumida para que seja votado antes do projeto. Parecer. Trata-se de emissão de parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. De acordo com o parágrafo 1º do artigo 40 do Regimento Interno, é obrigatória a manifestação da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre todos os projetos que tramitarem pela Câmara para manifestação quanto ao seu aspecto constitucional, legal ou regimental e quanto ao seu aspecto gramatical e lógico. Conforme podemos observar no teor da presente propositura, a mesma visa autorização para que o município reestruture o Conselho Municipal. É importante ainda salientar que é de responsabilidade do Poder Executivo cuidar do município, mediante as formas estabelecidas em lei, ficando adstrito à sua condição orçamentária e financeira. Diante do exposto, considerando as justificativas contidas no presente processo legislativo que se refere ao projeto de lei número 50 e considerando que o presente projeto encontra-se de acordo com as formalidades legais, tendo em vista que obedece os preceitos constitucionais, legais, gramaticais, lógicos e formais, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação, por seus membros integrantes, manifestam pela sua aprovação. Plenário da Câmara, aos 18 dias do mês de novembro de 2025. Aí assinaram aqui no parecer todos os membros, vereador presidente da comissão, Ulisses Castro, vereadora Roseli Mesquita e vereador Ronaldo Costa. Parecer em discussão. Em votação. Aprovado, unânime, 10 votos. Então, após a votação e aprovação do parecer, o projeto de lei segue na pauta da ordem para a primeira votação. Em votação. Em discussão. Em votação. Aprovado, unânime, 10 votos. Estou informando então que esse projeto será colocado na pauta da ordem do dia da próxima sessão para a segunda votação. Senhor presidente, encontra-se também na pauta neste expediente para a primeira votação o projeto de lei número 37. Esse projeto é datado de 13 de agosto, ele é de iniciativa do Poder Executivo e ele autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel que especifica, mediante permuta por imóvel de propriedade da Prefeitura Municipal de Orizona, objetivando a ampliação do cemitério municipal e da outras providências. Parecer em discussão. Não, senhor presidente. Eu só constei que ele vai ser colocado em primeira votação, é porque eu ouvi alguma manifestação sobre pedido de vista, então deu uma pausa aqui. Sim, eu gostaria de solicitar vista do projeto, senhor presidente. Sim. Certo. Então, suspensa a sua votação nesta sessão, né? Em razão do pedido de vista do
Daniel do Porto, aceito pela presidência, desculpa. Então encerro o projeto. Requerimentos escritos? Hoje não temos. Não? Então vamos para os verbais. Oswaldo? Cumprimento o presidente, meus colegas vereadores, as colegas vereadoras, vocês que estão presentes e todos aqueles que estão nos assistindo nas redes sociais. Eu quero fazer um requerimento para o secretário da Agricultura para fazer o patrulhamento na Firmeza. Eles fizeram, os 30 dias fizeram patrulhamento lá, mas o povo está reclamando que não ficou boa. Porque acho que não estava chovendo e as costelas apareceram. E também eles fizeram a principal, mas não fez a secundária, que vai direto para o povoado. Então estou pedindo ao secretário da Agricultura que faça esse patrulhamento. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado, 10 votos. Mais alguma, vereador? Mais um. Vou ver se só patrulhamento antes da chuva, mas nós queremos chuva, né? Eu quero também pedir o secretário da Agricultura para fazer um patrulhamento ali nos Poções, indo lá para Mato dos Fonsos e passando lá para a Estrada do Sal. Que estou recebendo muito reclamação lá que a estrada está péssima. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado, 10 votos. Mais alguma, vereador? Não, obrigado, Vereador presidente. Ulisses? Boa noite a todos, cumprimento o senhor presidente, demais colegas vereadores, vereadoras, Daniela, Roseli, e a todos presentes aqui no plenário e quem nos acompanha pelas redes sociais. Senhor presidente, o meu primeiro requerimento de hoje vai para a Secretaria de Saúde pedir uma atenção especial em relação às ações de combate à dengue. Nós estamos vivendo um momento agora muito propício para que a dengue se prolifere no município, um momento aí onde as chuvas são mais intensas e tem sido até atípico esse ano, porque tem algumas pancadas de chuva forte, seguido de sol forte também. Então a gente percebe que cada vez mais a dengue tem se proliferado no município. Eu sei que existem algumas ações já em andamento, mas eu quero solicitar hoje ao secretário Lucas e com cópia para o nosso prefeito Felipe Dias para que possa redobrar ainda mais a atenção e que possa dar mais efetividade ao combate à dengue e também a outras doenças aí que o Aedes aegypti traz à nossa sociedade, né? Então, gostaria que fosse enviado esse ofício, com cópia também ao gabinete do prefeito. Obrigado. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado, 10 votos. Mais algum, vereador? Mais um. O segundo requerimento vai à Secretaria de Infraestrutura, com cópia ao nosso engenheiro Vinícius, que hoje é fiscal aí da maioria das obras do município, mas também, em especial de uns meses para cá, tem se dedicado aí ao asfalto ali do bairro Santa Maria 2, concluído esses dias agora a última etapa do asfaltamento. Só que ficou pendente, senhor presidente, a questão da capa asfáltica. E eu gostaria de fazer aqui, deixar registrado o meu requerimento, somente através da deputada federal Marussa Boldrin, foram R$700 mil de emendas viabilizadas pelos vereadores da base, e além disso, teve muito mais dinheiro investido ali naquele asfaltamento, e a gente percebe aí, com agora, as chuvas agora vão aumentar, né, no período de final de novembro, início de dezembro, serão mais intensas, mas isso não impede que possa ser efetuado esse trabalho para que possa estar passando a capa asfáltica ali, para estar evitando ao máximo perder aquele asfalto que foi feito ali recentemente, né? Então fica aqui o meu pedido formalizado, já tem algumas semanas que eu venho trabalhando nisso. O Vinícius tem sido parceiro e posto a par desse processo, dizer que já foi determinado, já está tudo certo para começar nos próximos dias, mas eu gostaria de deixar registrado aqui o meu requerimento ao secretário de Infraestrutura, Hélio. Obrigado. Requerimento em discussão. Já Ulisses, eu acredito que
para ficar mais barato, eu já mexi com isso já. Faz-se tudo para depois vir com o caminhão coach cancelante e passar tudo, porque senão fica muito mais caro. Não, eles terminaram lá. Já acabou já? Então já pode ter. Né? Pode. Por isso que eu tenho quase uma semana. Se não começar a chuva, né, Thiago? Senhor presidente, caros colegas vereadores, vereadoras, o público que nos acompanha pelas redes sociais e o público presente. Importantíssimo o requerimento, só complementando a fala que o senhor fez, o dia que eu estive com o vereador Flávio lá junto com o Vinícius, ele comentou que seria esse o modus operandi, né? Ia fazer toda a pavimentação, posteriormente, no final, ia fazer essa questão da capa. Mas tem uma outra solicitação importante, eu acredito que foi até do vereador Ulisses, e às vezes a gente podia reiterar, o vereador, é a questão do projeto como um todo, da execução da obra, para que a gente pudesse acompanhar o pós já foi, né? O antes, o durante já foi, para que a gente possa acompanhar depois como que foi, que eu acho que é importantíssimo, a modalidade, talvez aqui na região inédita da própria administração está executando esse tipo de serviço, né? Para que a gente possa acompanhar e ver também os prós, os contras e ver como que a gente pode somar futuramente até na busca de recursos, porque precisa ser um recurso, como bem disse o vereador Ulisses, precisa um recurso de forma aquele recurso que não tem carimbado, né? Esqueci o não é o PIX, não, é o de custeio. Tem que ser o recurso de custeio para esse tipo de investimento, né? Então, até para a gente ver questões das modalidades, acho que seria interessante, se o vereador permitisse, cobrar novamente o envio desse projeto, do projeto como um todo, da execução e tudo mais. Somente do bairro Santa Maria 2 ou dos outros bairros? Mas se já tiver dos outros bairros, seria interessante. Certo. Porque você havia feito, você lembra? Você havia feito um requerimento nesse sentido e eu acho que não foi respondido. Senhor presidente, novos colegas vereadores, vereadoras, que nos assistem pelas redes sociais. Quanto a essa questão, vereador Ulisses, ali da capa selante, né, que encerra ali o asfalto, eu estive conversando ali também com o secretário de infraestrutura. O que ele disse foi o seguinte, que os meio-fios já estavam ali quase que a metade. Assim que terminar o meio-fio é que vai fazer então todo o processo aí dessa capa selante, sabe? Que é o acabamento ali que tampa ali a brita, dá mais segurança ali o asfalto. Então, essa é a informação, o requerimento válido, muito válido para ver essa questão, mas eu trago essa informação que foi do próprio secretário de infraestrutura que me falou, só para estar em forma. Em votação. Ronaldo? Boa noite, senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, o público presente, no Instagram, no Facebook, são essas as redes sociais que me acompanham. Gostaria também de comentar sobre o requerimento do vereador Ulisses, na condição também de alguém que participou ativamente na construção daquele asfalto, por sinal de ótima qualidade. E só a título de informação também, a questão dessa capa asfáltica, talvez tem muitos asfaltos, muitos bairros aqui em Arizona que nem foi utilizado, ficou bom. Lá também, com certeza, mesmo que colocasse, já estaria excelente, né? Porém, essa capa vai dar um acabamento, né? Uma finalização muito melhor, vai ficar lisinho, vai ficar bonito, né? Já está muito bonito. As obras estão praticamente, sim, concluídas, né? Agora a equipe de asfaltamento. Essa questão da capa também, conversando com as pessoas ali entendidas no assunto, me relatava que é necessário que esteja tudo pronto primeiro, que haja a varredura daquele excesso de brita que ficou solta, aquele excesso de brita que está ali, que vocês passam ali, são excesso, não é que ela vai descer ali, já acabou, que tinha que penetrar tem a capa, aliás, a brita grossa e a fina. Então, primeiro a grossa, depois a fina. Aquele excesso é a brita fina, número 1, né, brita 1, de forma que ela já desceu tudo certinho, já passou o rolo computador liso e o que está ali é excesso. Então, tem que varrer todinho para que esse caminhão que vem é um maquinário muito moderno, sofisticado e caro também.
Então, assim, você tem que estar com todo o material, todas as ruas prontinhas, limpinha, varrida, para que ele venha, coloque, passe essa lama asfáltica e dê a qualidade esperada, né? Que dê o resultado que a gente espera, né? Que é lisinho, bonitinho, né? De forma que a população vai ficar muito mais satisfeita, né? É notório a satisfação da população ali daquela região. Eu fiquei praticamente 60 dias por ali ajudando, né? Disparando uma brita, dando um apoio, não que precisasse, né? Mas sim, faltava muito mão de obra, a gente teve ali podendo contribuir. Então era isso, né? Em breve estará tudo prontinho, tudo arrumado. Semana passada foi a segunda-feira, foi a última parte, faltavam 60 metros que faltou. O material betuminoso tinha sido finalizado e não tinha em tempo para terminar no sábado. Então foi feito na segunda-feira, né? Essa parte, essa perna. Naquele setor novo, digo novo porque assim, não tem nem casa ainda, né? É um setor que vai ser leiloado, né? São 77 lotes, né, que foram abertas às ruas e serão também colocados para leilão. Por sinal, também ficou muito bom. A qualidade, eu assim, acompanho asfalto há muitos anos e fiquei muito satisfeito da qualidade e do modus operandi também, de como foi realizado, né? Deixa a gente muito esperançoso para que nas próximas ruas, no ano que vem, a partir de abril, né, a gente aprendeu muita coisa, o que deve ser feito, o que não deve ser feito, né? Apanhou, lógico que apanhou, mas aprendeu muito, é apanhando que se aprende, e aprendemos muito ali. Então tenho certeza que quando finalizar o período chuvoso, que praticamente nem começou ainda, né, do ano que vem, outros bairros serão pavimentados com a tecnologia que nós aprendemos, né? As pessoas especializaram muito, mesmo os funcionários que é do município, aperfeiçoaram muito ali nessa técnica de asfaltamento, né? Então isso para a gente dá uma esperança de que outras ruas serão feitas, né? E em breve também. Era isso que eu gostaria de estar dizendo aqui nessa noite. Beleza, obrigado. Então, mais ninguém, nem votação. Aprovado, 10 votos. Mais algum? Claudinho? O meu requerimento hoje vai direto para o senhor prefeito Felipe Dias, comunidade da região do Marinheiro, né, me relatou recentemente que o problema de água lá está gritante, né? O poço secou e não está tendo água nem para lavar o barracão. Então é necessário que, com urgência, perfure um poço profundo ali naquela comunidade para que dê a ela as condições de estar usando a água, né? Ali, como se diz, hoje a água lá é luxo. Não tá nem, eles não, nem por enquanto, nem não estão pedindo água para poder irrigar o campo de futebol, que também está sequinho. Mas está precisando com coisas bem mais elementares, né? Precisando de água para lavar barracão, para usar na pia, nos banheiros, enfim, né? Coisas básicas do dia a dia mesmo, que a água faz bastante falta, né? Então, com esse clamor daquela população, daquele local, a gente pede ao prefeito Felipe Dias que se sensibilize, né, e agilize essa perfuração do poço profundo. Ali tem que ser profundo porque esses mini poços, eles, quando chega na pedra, não fura. Então, assim, coisa de 20 e pouco metros, se não der água, tem que parar e perde. Então, já tem que ser um poço profundo, pessoa que tem a tecnologia, que fura com ar, porque aí fura a pedra também. Então, se der 100, 200, 300 metros, vai furando. Quando não achar água, não para, né? E do jeito que está lá, é poço, mini poço, profundidade muito pequena, a água secou e a população padece, né, com essa falta de água. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado, 10 votos. Mais alguma, Narinho? Vereadora Roseli. Senhor presidente, cumprimento Vossa Excelência, colegas vereadores, todos que nos acompanham pelas redes sociais, os que estão aqui presentes. Senhor presidente, meu requerimento é ali para a Avenida Girineu Teixeira. Sabemos que foi a Saneago que fez um buraco muito grande, mas lá está um espaço grande, né, um lugar de muito movimento e que já tem um bom tempo e sem conserto. E vai virar um buraco profundo, porque está na terra, né? A gente pede aí a providência urgente. Tiago hoje mandou um áudio, né, Tiago, das reclamações das pessoas ali daquele trechinho também,
Então a gente pede aí que seja providenciado, seja Saneágua ou seja a prefeitura, né? Porque nós não sabemos quem vai resolver esse assunto, né? Mas assim, que vai ficar um transtorno maior com a chuva que está aí, né? Vindo em grande escala, né? Então a gente pede que tome providência para tapar este buraco ali na Avenida Girineu Teixeira, abaixo do restaurante Sabor Goiano. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado 10 votos. Mais alguma, vereadora? Só esse. Só? Mais alguma, vereadora? Eu tenho. Senhor presidente, caros colegas vereadores, boa noite mais uma vez. Eu tenho alguns requerimentos aqui. O primeiro deles é a manutenção, direcionada ao secretário de Infraestrutura, a manutenção ali da rua 107 no Bela Vista. O pessoal está com dificuldade de entrar até dentro das suas casas, devido à chuva, né? Aí abre aquelas valas e tudo mais. O pessoal pede a manutenção da rua 107, setor Bela Vista. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado 10 votos. Mais alguma, vereador? Senhor presidente, eu estou com uma demanda aqui, já foi discussão em outro momento, quando nós solicitamos a pasta competente, assim como diz o vereador Lino, para que os fiscais pudessem fazer uma ação de cobrança desses veículos que são abandonados nas ruas e etc. E eu estou com uma demanda aqui e eu gostaria de solicitar ao secretário de administração para que ele pudesse, de caráter educativo, informar o empresário ali na rua 10, próximo à casa do nosso vereador Flávio Dias, que tem um estabelecimento lá, uma oficina, e ele tem deixado os veículos na rua. E o pessoal está com muita dificuldade de entrar na sua garagem. Dos dois lados, justamente. E aí que um fiscal pudesse ir lá, de forma, nesse início, de forma educativa, orientá-lo que ele não pode deixar aqueles veículos lá. Inclusive, na esquina dele tem um lote vazio, quem sabe ele não faz um acordo com o dono desse lote, aluga, deixa esses veículos lá. Então, assim, mas que não pode deixar é na rua. O pessoal está com dificuldade de entrar dentro das suas casas, porque, e assim, o trânsito ali também está bem complicado, né? E é uma via movimentada, da qual a gente já solicitou por diversas vezes quebra-molas, e então a gente pede essa atenção ao secretário Ubirajara. Requerimento em discussão. Boa noite, senhor presidente, caros colegas, vereador Roseli, os presentes aqui no plenário e a vocês que estão aí nas redes sociais nos acompanhando. Assunto muito pertinente, vereador Daniel, porque a gente já falou aqui outras vezes, né? A gente acaba que tem essas demandas aí na cidade que enfeiam, mas além disso também prejudica o trânsito, né? E ali, hoje mesmo eu recebi uns vídeos ali e apoio, claro, o requerimento do vereador, mas eu estive também em contato diretamente com o fiscal, solicitando que fizesse esse trabalho, né? E, inclusive, eu sei que não vai ser essa semana. Não vai ser essa semana porque eles estão com outras demandas. Mas, claro, o caminho oficial é apresentar o requerimento, como o senhor fez, né? Mas é uma preocupação de todos nós, né? A gente precisa ter a mínima ordem na nossa cidade, né? E orientar. Às vezes, realmente, a pessoa falta um apoio, uma orientação, uma outra visão para ajudar ele também no sentido de resolver. Então, foi muito bem colocado da sua parte e tem o meu apoio. Senhor presidente, deixa eu só comentar. É importantíssimo essas ações. Hoje, se eu não me engano, nós vamos ter a inauguração de um empreendimento no nosso município. E de frente a esse empreendimento, nós temos um problema que nós já debatemos aqui, do qual eu já solicitei ao secretário. Aí ele mandou a resposta dizendo que oficiou, né, o proprietário e não foi resolvido. Eu acho assim, que de início, a primeira vez é de forma educativa. A legislação diz que não pode. Obstrução de via, do passeio, das calçadas, não pode. Se você puder tirar, por favor, porque não tirando tem as sanções administrativas. E aí eu acho que tem que prosseguir o rito, né? Então, assim, fazer essa intervenção, como foi feita nesse estabelecimento ali próximo, na avenida, ali próximo ao Fidelio, esqueci o nome da avenida. Avenida 10, né?
Avenida 10, ali temos uma obstrução do passeio ali, nós temos um empreendimento sendo inaugurado agora recente lá, que vai trazer um movimento e a preocupação é a mesma. A questão do passeio ali, as pessoas passam pela calçada. Rua Contorno? Rua Contorno, né? Ah, perfeito. A Rua Contorno. Mas só comentando da necessidade do Poder Executivo fazer essas ações e serem incisivos, né? Não atendeu, infelizmente é multa. Né? Senhor presidente. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, nobres colegas vereadores, nobres colegas vereadoras. Boa noite a todos vocês que estão presentes. Boa noite a todos vocês que nos acompanham pelas redes sociais. Eu acho que quando o pessoal começa a reclamar, né, Daniel? É porque ali já se tem problema, se está incomodando alguém. E vale sim, né? O fiscal ir lá orientar, né? Para que a pessoa possa estar se organizando. Outra situação que o Daniel toca que ele fala é a questão das calçadas. Agora as calçadas é do pedestre, né? E aí se torna perigoso para as crianças, até para ir no mercado buscar o pão, porque aqui a gente, graças a Deus, vive numa cidade mais tranquila, senhor presidente, que você manda uma criança de 10, 12, 13 anos buscar o pão, né, ir no mercado buscar alguma coisa, e ela vai fazer uso da calçada. E aquele local, Daniel, não tem a calçada porque o cidadão ocupou totalmente aquela calçada. Eu passo ali diariamente e vejo aquela situação. E lembro muito bem, vereador, quando o senhor trouxe esse assunto até essa casa, aproximadamente uns 4 meses atrás, e nada foi feito. Então eu acredito que da mesma forma que o fiscal ele vai ali fiscalizar aquele que solta água, que ele vai ali fiscalizar aquele que está com o carro ali atrapalhando o trânsito, atrapalhando o cidadão a entrada de sua casa, esse cidadão também que está colocando esses materiais aí, materiais de construção, né, vereador Daniel Porto? Materiais de construção em cima das calçadas, são tijolos, né, são telhas e assim vai. Né? Eu acho que a pessoa tem que se organizar, ter um espaço adequado para ela colocar o seu material. Na calçada não dá. E o Daniel citou uma coisa aqui que é importantíssimo a gente anotar isso, até porque aquele local está ficando movimentado, senhor presidente. Né? Está chegando ali um empreendimento, tem outro empreendimento, tem o próprio empreendimento desse cidadão também, que é bem movimentado, graças a Deus, né? Está dando certo ali para ele, mas a gente não pode admitir esse tipo de situação. O pessoal vai andar muito por ali, vai transitar muita gente e vai ficar sem acesso à calçada. Então fica aqui, né, o pedido do requerimento do Daniel aqui, que é aquela questão ali dos carros. Poderia fazer um adendo, vereador Daniel, também pedindo um fiscal para ir até essa casa de material de construção, para poder estar orientando esse cidadão também a retirar, né, esses materiais da calçada. Então fica aqui o meu pedido fica pedido de adendo, né, no requerimento. Não, colega, uma vez que o senhor já fez, mas vamos fazer um adendo para ver se desta vez pode ser que seja atendido. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, é importante, adendo aceito, com certeza, mas eu lembro, gostaria de, falando aqui em defesa do secretário, ele me respondeu a esse requerimento, dizendo que havia notificado, até a notificação extrajudicial, fala na sua fundamentação, poder de polícia do município e tudo mais. Mas isso já tem um tempo, bastante tempo, ou seja, a prefeitura foi lá, notificou, mostrou seu poder de polícia e mesmo assim o cidadão não cumpriu, tem algo errado. Né? E assim, atrapalha muito. Basta o senhor ir lá comer um pastel lá, você vai perceber lá a quantidade de criança que passa ali e tem que passar pela rua e a quantidade de carro que passa também. Então assim, eu acho que perfeitamente é só lembrá-lo de perguntar de que pé que está essa questão dessa loja de material de construção. Em votação, aprovado, 10 votos. Mais alguma, vereador? Senhor presidente, o último. Esse que eu faço em favor, até parabenizando, mais uma vez, nós temos comentado muito sobre, que é
a Associação Adoção Patinhas, que hoje é uma organização, está bem organizada, e nós percebemos que o trabalho deles tem sido de enxugar gelo por falta de um apoio maior do poder público, né? E eles sentem, assim, a dificuldade diária, das responsabilidades que acabam assumindo sem as ter, né? Muitos ali voluntários e tudo mais. E nós, enquanto legisladores, somos cobrados, olha, ninguém vai fazer nada, né? E nós aprovamos aqui nessa casa um programa, né, que fala sobre esse controle. E está tendo uma dificuldade, eu gostaria de solicitar ao secretário Divino, que é o secretário responsável pela Secretaria de Meio Ambiente, saber se a lei foi aprovada, mas ela cria uma política pública que precisa ser regulamentada para como ela vai ser executada. E essa regulamentação é importante até para que futuramente ela esteja dentro do PPA, dentro da LOA, e nós possamos indicar recursos, né? Então, gostaria muito de solicitar a regulamentação de como essa lei, aprovada por nós, por unanimidade, vai ser aplicada. Porque a lei não termina assim que ela foi aprovada, ela precisa ter um segmento, e nós aqui temos outros exemplos, que às vezes a lei fica inócua, que é aquela questão dos fogos de artifício. Ninguém sabe para quem denunciar, como cobrar, como proceder. Temos a lei recentemente aprovada proposta e aprovada por todos nós, mas proposta pelo vereador Oswaldo, que precisa ser regulamentada de como agir, a população agir, cobrando também do poder público, para que o poder público cobre também da concessionária, que ela tome as ações, quais as multas, quais as sanções vão ser tomadas. Então é muito importante que o Poder Executivo, porque nós não temos essa prerrogativa de criar a lei, saber e dizer como vai ser aplicada. Nós não podemos fazer isso. Nós criamos, damos o direcionamento, e o Poder Público Municipal, o seu executivo, precisa regulamentar. E aí eu peço muita regulamentação ao nosso secretário Divino, para que nós possamos ser um apoio importante que esse pessoal precisa, que é a Adoção Patinhas. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado, 10 votos. Mais alguma, vereador? Senhor presidente, obrigado. Vereador Carlos. Senhor presidente, colegas vereadores, vereadora Roseli, vereadora Daniela, quem nos assiste aqui pelas redes sociais, as pessoas aqui presentes. Senhor presidente, eu gostaria de fazer aqui, eu vou fazer alguns requerimentos, mas eu vou unificar dois em um. Solicitar da Prefeitura Municipal que encaminhe a essa casa um termo de concessão entre a Prefeitura e a Saneago. Há informações que esse termo já foi, vereadora Roseli, formulado em 2025. Então, que esse termo seja enviado a essa casa. E, ao mesmo tempo, já que falamos de Saneago, de água, esse mesmo ofício para a Prefeitura e a Vigilância Sanitária, solicitando que seja enviado a essa casa, que eu estou reiterando ao mesmo tempo, né, a questão daquele requerimento que nós fizemos, solicitando uma análise da água lá do distrito do Buritizinho. Essa análise foi feita, mas até agora não chegou aqui a essa casa o laudo, né, dessa análise feita. Então faço um requerimento nesse sentido, solicitando da Prefeitura que envie a essa casa o termo de concessão, que foi assinado e celebrado com a Saneago, e também junto com a Vigilância Sanitária, que nos envie o laudo dessa análise de água feita lá no distrito do Buritizinho. Requerimentos em discussão. Em votação. Aprovado, 10 votos. Mais alguma, vereador? Sim. Senhor presidente, não vai ter como fugir da questão de fazer o requerimento novamente aqui, vereadora Roseli, dos MEI. Há muitas denúncias que estão chegando, né, de relação a MEI. E quando você vai no portal Transparência, você consegue identificar todos, né, mas porém você não consegue identificar, vereador Flávio Dias, a locação, o local que esses MEIs estão trabalhando. Então, assim, a reclamação que estão chegando para a gente, depois que a gente falou esse assunto aqui na casa, de pessoas que fazem o mesmo horário, como eu disse para vocês, a mesma quantidade de hora, recebe diferente, muitas coisas estão em controvérsias. Então, o que eu quero com esse requerimento? Que seja enviado para nós aqui a relação de todos os MEIs e o local que eles executam as suas atividades e
para que nós possamos ter em mãos um documento que tire essas dúvidas que estão pairando sobre a contratação, vereador Neopolito, dos meios do município de Orizona, que a quantidade ela é enorme e muitos ali você não consegue identificar a sua atividade. A gente precisa dessa clareza, vereador presidente, para que nós possamos saber que realmente se essas denúncias que chegam procedem, se não procede e realmente qual é a situação desses meios dentro da administração municipal. Aqui eu deixo bem claro que nós não queremos nada mais, nada do que uma informação correta. Onde estão lotados, né, qual a quantidade de serviço prestado, o que eles, né, para que nós possamos ter consciência de que realmente todos estão cumprindo com a sua função. Requerimento em discussão. Vereador Ronaldo. Eu gostaria de comentar o requerimento do vereador. Não vejo dificuldade nenhuma para isso, não. Tipo assim, as pessoas, eu pego um exemplo aqui, de forma nenhuma eu estou querendo colocar esses meios, atrapalhar, muito pelo contrário, né? Tanto é que até no requerimento passado votei contra. Vou votar a favor agora, porque assim, você especificou bastante. Eu acho que também, assim, às vezes, dependendo da hora, talvez compensa até você citar algum nome, pedir a função de fulano, onde que ele está trabalhando. Eu sei que tem gente que trabalha mais que outros. Vamos pegar um exemplo aqui, Ronildo. Ronildo é MEI. Que jeito que a gente vai abrir mão do Ronildo, né? Acabar com os MEIs, vamos pegar um exemplo. Não é isso a vontade de ninguém. Mas você pega um Ronildo. Que a prefeitura não tem essa questão assim, concurso nem sempre faz, processo seletivo também não. Então a solução encontrada foi os MEIs. E sem esses MEIs, inviabiliza a administração toda. Com os MEIs já está complicado. E outra essa questão do asfalto, eu tive ativamente trabalhando, vários lá eram MEIs, né? Então, tipo assim, com ele já estava complicado, estava faltando gente, tinha que faltava funcionário, por isso que eu fui, me coloquei à disposição, eu, o Nelsinho, né, voluntariamente. Né? Então, assim, é complicado essa questão, tá? É necessário demais a conta. Eu acho que os inocentes não podem pagar pelos pecadores, né? Então, eu acho que sim, vai chegar uma situação aqui, vereador Carlos, é interessante colocar um nome dessas pessoas, né? Pedir, porque assim, vamos pegar um exemplo aqui, o pessoal do senhor Josué está lotado secretaria X, mas aí assim, ele tem serviço na praça da igreja, ele tem serviço na praça da Santa Luzia, ele tem serviço nas ruas, ele tem um punhado de local para trabalhar, não tem como trabalhar num local fixo, né? Porque é muito rotativo, né? É um serviço que demanda assim, e às vezes até dos povoados, né? Então, assim, não podemos deixar que os inocentes paguem pelos pecadores, né? Então, assim, eu vou votar favorável, mas com essa intenção. E se chegar a certo ponto também de continuar com esses desmandos, colocar o nome dessas pessoas. Eu sei que tem pessoas desse jeito, que não trabalham do jeito que precisa. Só que tem gente que trabalha demais também. Então, não podemos os inocentes pagar pelos pecadores. Vereador Ulisses. Senhor presidente, também votarei favorável ao seu requerimento, vereador. Em respeito ao seu mandato, em respeito a essa casa legislativa, onde a função principal do legislativo é fiscalizar, quero só deixar claro o meu voto favorável hoje, porque diferentemente do outro requerimento que foi feito, onde estava se polemizando uma situação que ao meu ver não existe, onde realmente os MEIs têm sido, nos últimos meses, muito criticados aí por alguns membros aí, não digo você, vereador Carlos Eduardo, mas da oposição em si, fazem vídeos em redes sociais, polemizando algumas situações que não existem, e eu digo e volto a repetir, hoje a Prefeitura Municipal, o município de Orizona não roda, não consegue entregar o serviço que precisa se não tiver os meios. É uma situação que foi convalidada pelo STF recentemente, não gera vínculo trabalhista, e aonde foi dito aí por alguns vereadores aí no passado que existiam alguns meios aí trabalhando, mas não sabia que não tinha vínculo trabalhista, que estavam sendo enganados aí no ato da contratação. Então eu quero deixar muito claro que essa situação realmente não existe.
todas as pessoas que são meio do município, hoje mais de 100, são pessoas que foram lá, abriram seu CNPJ, e se não foram atrás de informações para saber dos seus direitos, a respeito do vínculo jurídico ali com o município, realmente é desídia de quem está prestando serviço e não está buscando essas informações. Mas, a respeito do requerimento de hoje, ok, é um pedido de informações que eu acho válido, enviar essa casa a relação dos contratados, lotação, valor dos subsídios, do que é efetivamente pago pela prestação desse serviço. Então, votarei favorável aí, mas deixando bem claro que hoje o município necessita desses tipos de prestadores de serviços, são essenciais aí para a continuação do serviço público. Obrigado. Mais alguma vereadora? Senhor presidente, gostaria de também comentar o requerimento do nobre vereador Carlos Eduardo. Eu entendo como importantíssimo, mas vejo como, vou votar favorável, obviamente, mas vejo como pouco suficiente, sabe? Você consegue analisar via portal Transparência, você consegue identificar todos os meios, né? Você consegue identificar ali através do CNAE, do CNPJ de cada um deles, quais os serviços eles pretendem prestar. O vereador Ronaldo até citou um servidor, né, que é na modalidade MEI, que inclusive ele era lotado, o serviço prestado por ele era de operador de máquinas pesadas, né? E um colega que faz o mesmo trabalho que ele recebia valores diferentes, que é o que você tem alegado, né? Tem alegado a isso aí. Então, vejo como muito importante a gente apurar isso. A questão do citar pessoas, eu vejo com preocupação, porque isso aqui vai para as redes sociais, acaba você não dando a oportunidade para a pessoa se explicar. Mas nós temos MEI, por exemplo, que o KNAI dele é cabeleireiro, e ele recebe mensalmente mais de R$10 mil. Então, assim, o que justifica? É bom a gente entender, ele está contratando outras pessoas, qual o serviço que ele está prestando. O MEI, se não mudou a regra, poderia e tem o direito de contratar via carteira assinada mais um. Então, ele está contratando mais um quem? Né? Então, assim, eu acho que é importantíssimo, mas só essas informações vai ser importante para a gente apurar e tal, se for respondido, mas não é suficiente. Nós precisaríamos, provavelmente, de uma apuração, de ouvir algumas pessoas. O vereador Ulisses comentou, e foi uma fala minha, né, da questão das pessoas, às vezes, se sentirem lesadas. Mostrei agora para o vereador Flávio, não é criação da minha cabeça. As pessoas nos procuram. Ontem, às 9h25 da manhã, uma servidora. Bom dia, Daniel, bom dia, como vai? Daniel, me tira uma dúvida. Nós, do MEI, estamos muito tristes, pois quando fomos contratados, não nos passou que nesse fim de ano não vamos entrar de férias, não teremos férias, não iremos receber férias. Ou seja, então essas pessoas não foram comunicadas. Aí eu pedi maiores informações e ela me mandou um áudio de 2 minutos e 53 segundos, onde ela relata como foi esse processo, né, na qual ela foi contratada e realmente não foi. E aí elas descobrem, a pessoa diz o seguinte, que descobre como funciona depois que já está trabalhando, através de outros que já trabalham e etc. Então vejo com muita preocupação. Essa questão do STF, aguarda-se uma decisão, um parecer do Gilmar Mendes, e por aguardar essa decisão, eu já até tinha conversado com o vereador Carlos Eduardo, eu vou aguardar essa decisão, mas a depender da decisão dele, não tem muito o que fazer. Se ele reconhecer realmente que o MEI não tem vínculo empregatício, não tem o que fazer. Mas a depender da decisão dele, essa casa vai ter que apurar, instaurar uma CPI, alguma coisa, para entender de fato. As denúncias chegam, infelizmente. Denúncias, inclusive, de fulano que trabalhava como comissionado, passou a ser MEI, e essa pessoa diz a todos os cantos que ela devolve o dinheiro para alguém. É grave. Aí eu vou citar nomes aqui. Eu não posso citar nomes aqui porque eu tenho que dar o direito de contraditório para ambas as partes. E por isso o pedido de informação. Essa casa tem que fazer isso, pedir informação para que nós possamos atuar de forma mais correta possível. Porque se eu jogar isso aqui para a galera, abre-se um monte de discussão
onde nós não vamos chegar a lugar nenhum, nenhuma conclusão, não sabemos de fato o que aconteceu, mas que trará prejuízos, talvez para essa pessoa, talvez para a administração. E a gente nós termos esse diálogo de responder é muito benéfico para a administração. Olha, realmente e tal. Então, assim, eu vejo como muito importante, não acredito que teremos respostas, eu tenho essas apurações, o que me falta apenas seria, talvez, ali uma nota fiscal para saber qual é o de fato, o que essa pessoa está prestando de serviço, mas eu vejo como muito importante, foi rejeitado, né, outrora, esse requerimento aqui, mas eu acho que ele é muito importante, essa casa não pode se furtar dessas discussões, por mais delicadas que elas sejam. E eu não sou contra, as pessoas precisam trabalhar, nós sabemos as dificuldades de todos, mas eu não sou contra, nós vivenciamos isso na época do ex-prefeito Joaquim Marçal, a dificuldade, quando ia se propor, que dentro da modalidade de contratação, dentro do Poder Executivo, dentro da administração pública, é comissionado, concurso, processo seletivo. Agora que se criou essa questão do MEI, se barrava todos os processos seletivos e tal, e nós na época não podíamos contratar MEI, porque não era uma coisa que estava na moda, em voga, na época ninguém nem pensava nisso. Eu imagino sim que sem esses MEIs, o levantamento baixo que a gente já fizemos aqui, tem mais de 150 pessoas trabalhando nessa modalidade, fora as que não são formalizadas, que são contratadas por terceiros, né, que às vezes não são MEI, é uma prestadora de serviço terceirizado, que é importante, que isso vai trazer prejuízo para a comunidade de forma geral, mas eu volto a dizer também da minha preocupação no futuro, caso a depender da decisão do Gilmar Mendes, do STF, se ele disser, olha, tem vínculo empregatício, e aí o município tem condição de pagar esses precatórios, eu fico preocupado com isso. Presidente, deixa eu só fazer uma adendo que eu fui citado aqui. Vereador Daniel, deixa eu só entender uma questão. Primeiro de tudo, só relembrar uma argumentação que eu utilizei na última sessão, quando esse assunto veio à tona. A pessoa que te conta essa história triste, que vai saber que não tem direito a férias, 13º, que vem e te leva essa história. Quando ela te leva essa história, você pergunta para ela, mas agora sabendo de tudo, você quer sair do seu emprego? A maioria não quer. É onde eu falo que a maioria das pessoas que estão ali trabalhando necessita daquele trabalho. Então as pessoas, elas preferem se submeter, não ter 13º, não ter direito a férias e outros direitos, para ter o pão de cada dia. É onde eu te falo, às vezes as pessoas criam essa situação, mas eu não sabia como que se dava. Tá, mas a partir de agora, você sabe, você tem orientação, você sabe como funciona a pejotização no Brasil. Você vai deixar seu emprego? Se você perguntar isso, eu tenho certeza que mais de 80% dos casos falam que não. Agora, outra situação muito grave que você relatou, você disse que chegou ao seu conhecimento que uma pessoa afirmou que devolveria parte do seu salário para outra pessoa, para servidor da prefeitura. E você denunciou esse caso? Já pelo Ministério Público. Porque, assim, nós vereadores, a respeito do nosso dever funcional, existe caso de prevaricação, onde o Código Penal fala que a gente, sabendo de uma situação como essa, realmente tem que ser levado ao conhecimento da autoridade policial. Eu quero dizer que, se existe uma situação como essa, é uma situação muito grave, que realmente merece ser levado ao conhecimento das autoridades. Mas eu digo com toda certeza, não podemos aí generalizar. A maioria das pessoas que trabalham de forma honesta. Eu digo isso não só na relação ali entre empregado e empregador, mas no âmbito do Poder Executivo como si. Não podemos aí que uma situação como essa aí possa ser levada como uma regra. Não é regra. O prefeito aí está no 4º mandato e eu tenho certeza que, se levar uma situação como essa, o conhecimento dele for verdade, ele saberá punir e responsabilizar as pessoas que estão fazendo isso. Senhor, gostaria de fazer uma consulta ao doutor Ulisses. Doutor, a questão que eu mencionei configuraria uma rachadinha, né, que é um crime, né? Seria crime também alguém receber e pagar outras pessoas para atuarem? Atuarem dentro da administração? Não seria, porque até uma questão, eu vou até aqui exemplificar a questão que vocês falam muito, essa questão aí
do corte de cabelo aí, em torno de R$11.000 a pessoa estaria recebendo, eu acredito, eu posso afirmar, você nunca foi num mutirão de trabalho, né? Nenhum dos povoados, né? É de praxe, nesses mutirões, ter uma equipe ali, de fato, cortando o cabelo das pessoas carentes que ali vão e procuram aquele serviço. E quando você faz a conta ali, durante vários meses de prestação de serviço, eu acho que assim, 11 mil, a prestação de serviço aí por prazo determinado, eu acho que não está fora da realidade. Eu acho que assim, justifica. Até mesmo que a pessoa que está cortando lá no dia, não é só uma pessoa que corta, são várias. Mas, se é certo, legalmente falando, se estiver acontecendo de uma pessoa receber e estar pagando a equipe ali, realmente já é uma questão de questão trabalhista, questão de se tem validade ou não esse contrato, mas assim, questão criminal não. Agora, questão de rachadinha, aí já é uma coisa, é outra questão que foge aí do plano da esfera trabalhista civil e já vai realmente para a esfera criminal, né? No mandato passado teve esse tipo de coisa. No mandato passado, o Tarcísio, que ele trabalha no campo, recebia 5 mil, na FUI e devolvia quase 3. Por que o senhor denunciou? Denunciou. Não chegava a ataque. Eu devolvia. Eu tenho certeza que o cara que chamou não fala. Requerimento em votação. Senhor presidente, só uma questão. Pessoal, deixa eu só esclarecer uma questão aqui, o vereador Ulisses. O senhor colocou muito bem. O intuito desse requerimento aqui, presidente, não é punir quem está trabalhando. Não é, vereador Daniela, sacrificar os que merecem, os que estão trabalhando, vereador Flávio, que precisam. O que nós precisamos aqui é porque, sinceramente, vereador Ulisses, a gente precisa somente entender o que realmente está acontecendo, onde aquelas pessoas estão prestando serviço. Entendo perfeitamente que hoje no município, sem esses meios, principalmente vamos falar aí da questão da limpeza, não tem como ficar, né, porque não tem outros funcionários, entendo perfeitamente isso. A única coisa que nós buscamos, e não vamos desistir disso, é ter uma informação clara para que não aconteça o que o vereador Ronaldo disse, os justos, né, pagar pelos pecadores. E também não é correto que alguém trabalhe, ganhe seu salário dignamente e alguém que foi contratado, que a administração pública confiou nele, não esteja cumprindo com o seu papel. É isso que nós queremos, para que nós não possamos chegar aqui na casa, vereador Ronaldo Costa, como o senhor disse, e dizer nomes antes de sabermos a realidade, porque isso nós estaríamos colocando em xeque a vida, né, a lisura dessas pessoas. Então, quando a gente tiver essa relação, porque eu tenho certeza de alguns nomes aqui já, e nós não vamos falar isso antes de receber essa informação, que não estão trabalhando. Então, a gente só precisa disso para poder fazer essa denúncia realmente, para que seja punido quem não está trabalhando. Senhor presidente, entrando na discussão, né, muito pertinente, porque é nosso dever, e eu me lembro até em uma reunião com o prefeito, o assunto era similar, não era sobre MEI, mas exatamente onde ele pedia, vereador, ajuda a vigiar, ajuda a fiscalizar, porque é nosso dever, nossa obrigação. Tem coisas que talvez no município tão grande como é nosso dever também acompanhar e olhar, né? Isso é fato. Eu só tenho um jeito um pouquinho de trabalhar, talvez por eu ser da situação, que quando sai um assunto aqui, eu já vou no outro dia na prefeitura para entender como é que é esse assunto, o que eu posso acompanhar, o que eu posso ajudar. Isso, eu falo menos, mas eu não fico quieta, né? Então eu vou em cima. E aí me dá um pouco de angústia, assim, porque esses prestadores que os senhores, né, têm as denúncias, com certeza as notas estão no portal. Né? Não, só mudar. Porque assim, parece que a gente não podia esperar tanto para tomar medida. Essa é a minha preocupação. Eu garanto aos senhores que se eu tenho conhecimento, amanhã eu estava lá na prefeitura vendo isso. Entendeu? Porque eu acho que não pode ser tão moroso. Coisa errada tem que resolver. Apesar que no poder público não é tão rápido assim, mas é meu jeito de andar atrás e ver o que está acontecendo, vereador. Tá? Mas é direito nosso pedir as informações,
o senhor explanou muito bem, né? Como os vereadores falaram, da outra vez nós votamos contra pelo jeito que foi colocado, mas mesmo assim eu tinha ido lá no outro dia ver como é que estão essas questões, porque eu gosto de estar por dentro e coisa errada não vai ter meu apoio, tá? Então, conte com o nosso voto aí, e se eu tiver informação eu já vou em cima, a gente não pode deixar para depois não, tá bom? Obrigada. Senhor presidente. Senhor presidente, quero aqui, nesse momento, deixar meu apoio ao requerimento do vereador Carlos Eduardo. Quando eu fiquei sabendo que esse requerimento foi reprovado aqui nesta casa, eu fiquei um pouco triste, senhor presidente, porque, como eu tenho dito, a prerrogativa nossa é fiscalizar, né? E acho que cada vereador, quando senta aqui nessa cadeira, o intuito aqui é de perguntar mesmo, vereador. Muitas vezes o pessoal fala, está no portal de transparência. Muitas coisas tem hora que não está no portal. Muitas vezes, na legislatura passada, a gente pedia muito para que pudesse estar alimentando o portal de transparência do nosso município, presidente, porque não era alimentado. Muitas coisas ali não apareciam no portal, vereador Daniel. Exatamente. Como os novos colegas vereadores citaram aqui, a gente entende, eu particularmente entendo que é de suma importância hoje esses meios, e uma vez que foi legalizado, né? Porque nosso município hoje não tem colaboradores o suficiente, como o vereador Carlos Eduardo acabou de citar aqui agora. O pessoal da limpeza, sem o pessoal da limpeza nós estamos completamente enrolados, e olha que não consegue, né, muitas vezes ali fazer o trabalho da forma que tem que ser feito, até porque a população ainda tem que ser educada, senhor presidente. Tem muita gente ainda que joga entulho na porta de casa e fica bravo ainda, liga para vereador, igual já aconteceu comigo, pedindo para poder retirar aquele entulho, e eu vou e explico para a pessoa, não, o que tem aí na porta? Não, o entulho é seu, lixo doméstico é de competência do município, eu não tenho prerrogativa de ligar lá para nenhum secretário e fazer esse pedido, a não ser que a gente veja, vereador Daniela, que o cidadão é bem carente, a gente vai lá e dá um suporte, porque senão, né, a gente sabe que aquilo ali vai permanecer naquele local. Mas quando o vereador Carlos Eduardo faz esse pedido, a gente tem que estar assim, atento, saber, entender mais a questão desses meios. Tem o pessoal, o próprio colaborador, vereador Roseli, que está ali trabalhando, ele não sabe de muitas coisas, ele foi contratado, ele criou um MEI, ele foi lá contratado, está prestando serviço e ele não sabe nem dos deveres deles, dos direitos, porque eles estão perguntando aqui dos direitos, mas e dos deveres, né? Vamos saber então, que nem o vereador Carlos Eduardo falou, tem gente aí que é MEI e não está trabalhando. Se uns não sabem vereador Carlos Eduardo, não sabe ali dos seus direitos, tem uns que também a gente entende que não sabe dos deveres. Então nós, vereadores, estamos aqui para isso. Perguntar, enviar documento, fiscalizar. A vereadora Daniela disse que quando acontece uma situação aqui, ela vai lá no outro dia. No dia que foi negado esse requerimento, a senhora esteve lá, perguntou e se entendeu e pediu, explicou para eles que foi feita uma pergunta. Poderia ter falado, manda esse documento para lá para os outros vereadores entenderem. Às vezes os outros não têm o acesso que eu tive aqui, mas aí vamos mandar via documento, não custa nada. Ou então vamos fazer o seguinte, é difícil mandar essa documentação, traz o secretário aqui, coloca ele aqui para explicar para a gente. Quando acontece qualquer tipo de situação, vereador Carlos Eduardo, quando aconteceu há um tempo atrás, no Pazori, né, vereador Roseli, tinha muitas situações, números, contas, né, é bem complexo aquilo ali para a pessoa entender. A gestora vinha com a pilha de papel aqui, falou, senhores vereadores, eu vou explicar para vocês o que está acontecendo. Sair daqui sendo aplaudido, porque a gente entendia, né, muitas vezes. Então não custa nada ter esse diálogo aí. Se está perguntando, se está querendo saber, não custa nada vir aqui contar. Quando a população para a gente na rua e pergunta, tem um projeto lá assim, como que é? Isso aí nós não temos obrigação de estar sabendo o que está sendo tramitado nessa casa para levar informação para eles. Então, o secretário, nós vereadores, tem que buscar informação e levar para a população.
Porque muitas vezes a população não vai nos secretários, elas vêm nos representantes legais, que somos nós. Então, deixo aqui meu apoio a esse requerimento, vereador Carlos Eduardo. E quero deixar aqui também a insatisfação com aqueles vereadores que votaram contra na primeira vez. E eu vou dizer uma coisa bem aqui para vocês: qualquer um de vocês, vereadores, independente de sigla partidária, independente de lado A, lado B, oposição, qualquer requerimento que vocês fizerem aí, vocês não vão ver eu levantando aqui contra de forma alguma, ainda mais perguntando, ainda mais usando da prerrogativa de vocês lá para entender o que está acontecendo no nosso município. Vou ficar paradinho aqui observando, vou dar um apoio e vamos aguardar a resposta para nós, né, entender. Então, votar contra requerimento de vereador, eu acredito que, acho que nunca aconteceu isso aqui, né, vereador Roseli, na legislatura passada, acho que teve só uma vez, vereador Ulisses, que eu acho que foi o Pataxó que votou contra um requerimento aí. Né, mas outra, não aconteceu nada disso, todo mundo votou tudo certinho, então acho que requerimento é uma prerrogativa nossa, mas tem que estar perguntando sim, enviando requerimento do Poder Executivo. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Presidente, só esclarecer aqui, vereador Flávio, se o senhor não estava no dia, da bancada de oposição estava somente o vereador Carlos Eduardo e a vereadora Roseli, e a situação que ocorreu não era o mesmo requerimento. A situação apresentada foi completamente diversa da situação de hoje. Hoje ele está simplesmente pedindo informações a respeito dos contratos. E foi apresentada uma situação muito diferente da de hoje. É por isso que nós hoje estamos votando favorável. Até mesmo que se fosse o mesmo requerimento não poderia ser votado nessa sessão. Então foi essa a situação. O senhor não estava no dia, mas realmente não é, a gente não votou a bel prazer para derrubar o requerimento dele não. Porque a situação apresentada foi diversa da de hoje. Senhor presidente, só esclarecendo, vereador Ulisses, o outro requerimento, ele pedia justamente isso e mais os salários. É isso, as notas fiscais de todos os meios. Era só isso que tinha mais. Era o mesmo teu, acho que houve uma interpretação. Senhor presidente, mas o mais importante, que eu já vi que os novos colegas vereadores já declararam apoio ao requerimento, vamos votar no requerimento, né, que o Poder Executivo envia até esta casa para que a gente possa entender mais, né, vereador Carlos Eduardo? Requerimento em votação. Aprovado, 10 votos. Último, senhor presidente. Senhor presidente, esse requerimento que é um pouco polêmico também, eu faço a secretária municipal de educação. Olha o que nós recebemos de denúncia, vereador Daniel Hipólito. E eu concordo em partes, né, da denúncia com a Secretaria de Educação e da outra parte eu discordo. Primeiro, quando alguém falta, o professor da escola, ele tem um ponto cortado se ele não tiver o atestado médico. Né? Isso é correto, vereador Roseli. Só que o que acontece no município é que diretores e coordenadores estão recebendo, segundo a informação que nós temos, aval da secretaria para faltar. Quando falta, aí foram justificar, cobrar uma informação lá na secretaria, e aqui eu vou citar nome, né, pela pessoa responsável lá pelo RH da secretaria, o professor Daniel, e foi informado que secretários e diretores têm um dia de folga. Eu gostaria que fosse encaminhado a essa casa se realmente isso procede e onde é que está essa lei que dá folga para diretor e para coordenador. Teve diretores aí de escola viajando para a praia, né? 10 dias na praia. E aí? Como que fica essa situação? É 2 pesos e 2 medidas? O professor faltou, corte, né? O diretor viajou para a praia, o coordenador faltou, não, tranquilo, coordenador e diretor, pode. Então, assim, o meu pedido é, se isso está procedendo, se há essa orientação por parte da Secretaria de Educação e onde é que eles encontraram uma lei que faculta a Secretaria de Educação ou a Secretaria de Educação a beneficiar uns e prejudicar outros. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Aprovado, 10 votos. Mais algum, vereador? Mais algum vereador? Requerimentos? Flávio Dias.
Senhor presidente, mais uma vez cumprimento vocês com boa noite. Nesse momento agora eu gostaria de fazer um requerimento aí endereçado à Secretaria de Infraestrutura. Esse requerimento aí é a famosa iluminação pública. Senhor presidente, esse requerimento é a pedido de moradores ali do bairro Bela Vista, né, da rua 103, quadra 16, e eu estive lá, senhor presidente, e a rua está completamente às escuras. Já entrei em contato com o Ronildo, mas avisei ele que estaria fazendo aqui, oficializando o pedido, né, já deixando registrado, documentado esse requerimento, senhor presidente. Requerimento em discussão. Presidente, o secretário Birajara compra as lâmpadas não é para nós, é para o povo. Tem 4 meses que está sem lâmpada, está queimando e não tem reposição. Atende nosso pedido aqui para nós atender o povo. Obrigado, secretário. Senhor presidente, gostaria de fazer um adendo, pediu o vereador para que pudesse adicionar a rua 9, quadra 15 também. Tem alguns postos lá sem iluminação. E eu não sei se já foi resolvido, solucionado, tornaram a me pedir, mas como fiquei uns dias ausente, no Batã também, né? Pede uma atenção também ao distrito lá. Senhor presidente, adendo aceito, nosso colega vereador, né? E vamos aguardar aí o pedido do nobre colega vereador Oswaldo, né? Que fez esse pedido aí, que não é para nós, é para o povo, né, vereador? O povo que nos cobra essa questão de iluminação pública e outras coisas, né? No nosso município, a gente é cobrado pela população. E, ao mesmo tempo, também é de obrigação nossa cobrar também somos moradores, né? E pagadores de impostos, né? Porque muitas vezes o pessoal só olha lá e fala, eu pago o seu salário. Eu também pago o meu salário. Tem muitas vezes que pessoas, vereador Oswaldo, aponta o dedo para você e fala, eu pago o seu salário. Aí você vai somar, contabilizar o que ele paga de imposto e contabiliza o que a gente paga. E eu falo, não, eu estou pagando muito mais. Eu pago muito mais imposto que você. Então eu pago meu salário muito mais que você. Senhor presidente, só para comentar sobre esse requerimento, de muita valia, vereador Flávio Dias, foi pauta da outra sessão aqui, onde nós fizemos a reiteração desse requerimento de iluminação pública para todo o município, vereador Daniel, povoados, distritos. Aí nós reiteramos ele agora recente na última sessão. E a Câmara Municipal, o portal da Câmara, republicou, né, o vídeo do nosso requerimento na última sessão. E eu nem vou citar aqui, vereador Flávio, o número de pessoas que mandaram o número de rua que são escuros. E o que nós sabemos, vereador Oswaldo, é triste, é que não tem lâmpadas. E aí eu volto a dizer, nós temos um funcionário excelente, né, os meninos que cuidam da iluminação pública, que é o Telino e o Ronildo, que não tem preguiça, que não mede esforços para resolver o problema, vereador Roseli. Mas só que sem material, só se eles arrumarem velas nos portos. Então isso, gente, é triste, é lamentável, e às vezes a gente faz uma crítica, nesse sentido. O município, o cidadão, ele paga a iluminação pública. E eu estava hoje lá no Buritizinho comentando com as pessoas, fazendo uma análise lá na rua, quantos postes tem numa rua, vereadora Roseli? E quantas casas? São casas de um lado e outro, vereador Flávio. São mais de uma pessoa pagando pelaquela lâmpada. Ou seja, não é só lá, por exemplo, R$17 que a pessoa pagou por uma lâmpada, Daniel. São mais de um morador que paga por uma única lâmpada. E o que acontece não tem material para os meninos executarem as suas funções. Isso é triste, isso é lamentável, né? É falta, sim, vereador Flávio, de gestão, de priorizar o que é a prioridade do município, o que se pode priorizar para estar resolvendo. E a coisa não está bonita, a gente tem que ser realista. Nós estamos aí, vereador Daniel, com 3 meses de transporte escolar atrasado. Então, assim, as coisas estão caminhando para uma situação cada vez pior. Ou seja, nós estamos findando o primeiro ano. Eu acho que dá tempo ainda, vereador, o senhor que é líder do prefeito, de que o prefeito faça um planejamento daquilo que foi essencial para o município para os próximos 4 anos, 3 anos, para que nós possamos, né, evitar de ver a população sufocada, vereadora Roseli, com iluminação pública. Gente, as senhorinhas que vão para a igreja no escuro,
O pai de família, aquele adolescente, aquele jovem que sai do colégio ali, vereador Vino, e tem que atravessar uma rua escura, tudo isso é risco. Ou seja, parabéns pelo requerimento, nem vou citar a quantidade de ruas que me mandaram aqui, vereador Flávio, mas que seja para toda a cidade de Orizona, povoados e distritos. Mais algum vereador? Em votação, aprovado 10 votos. Mais algum vereador? Sim. Senhor presidente, devido aos debates aqui em respeito ao projeto de permuta que está tramitando nesta casa, eu gostaria de fazer um requerimento, esse endereçado ao secretário de administração, ou então diretamente ao senhor prefeito, né, pedindo para que eles possam dar, de um jeito ou de alguma forma, contratar, né, um avaliador aqui do nosso município, para que a gente possa votar com mais clareza, para que a gente possa, né, saber amanhã dar a resposta necessária à população, aqueles que nos perguntam, aqueles que, né, quem fez essa avaliação, como foi feita, porque quando a população nos cobra, senhor presidente, eles perguntam quem fez a avaliação. Quando a gente fala que foi um avaliador de fora, o pessoal já de imediato entende que há algo errado. Então, eu gostaria, né, que os nossos colegas vereadores votassem favorável a esse requerimento, para que a gente possa estar pedindo eles aí, para que eles possam, de alguma forma, contratar esse avaliador aqui do nosso município. Eu acho que tem condições sim, eu acho que vai aparecer um aí, vai fazer essa avaliação e a gente vai votar aí com mais, né, com mais tranquilidade, né, para que a gente não possa votar com o pé atrás, porque da forma que está, senhor presidente, eu acredito que não dá para estar votando favorável. Então, fica aqui o meu pedido. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em discussão. Senhor presidente, colegas vereadores, vereador Flávio, parabéns pelo seu requerimento, que foi discutido aqui até antes do início da sessão hoje. E é importante essa clareza, porque é um projeto realmente de extrema importância para o município. Eu quero aqui dizer o seguinte: o empresário, dono do terreno, não tem obrigação nenhuma de vender terreno para o município. Isso é ponto. Né? Vamos colocar isso. O município necessita sim desse terreno, vereadora Roseli, para poder expandir o cemitério. Não tem outro meio. Existem alguns mecanismos, vereador Flávio, que poderia ser adotado, que é, aí, por exemplo, a questão da desapropriação, né? Que é uma coisa um pouco unilateral, que não há necessidade de se organizar isso. Pode se organizar de uma forma mais coerente. Mas que não seja feito esse negócio somente por acordo de cavalheiros, lesando o município, se assim, vereador Flávio, estiver correta a sua avaliação. E que nós possamos votar com segurança, resolvendo o problema do município, mas também não lesando o município. Porque nós temos que acabar com essa questão de que é do povo, deixa acaba com o povo. Não é assim. Patrimônio público do município tem que ser voltado para atender as necessidades da população, presidente, mas de forma justa. E a questão de avaliação é muito simples, o que eu vou dizer aqui. Supondo que aquilo ali fosse um loteamento, qual que seria o valor, vereador Flávio, do loteamento próximo ao cemitério e ao presídio? Se você for comparar com o loteamento com o terreno que está sendo oferecido em troca no negócio. Ou seja, senta-se, vereador Ulisses, todo mundo, vamos chegar no consenso, mas de forma bem tranquila, igual o vereador Ulisses disse, vai ter que votar um dia, não tem jeito, vamos fugir. Mas vamos fazer com transparência, sem medo, gente, de estar votando algo que é prejudicial. Vereador Flávio Dias, o senhor tem uma Hilux lá para vender, e aí alguém vai lá e te oferece um Fusca, o senhor vai pegar? Então é isso que nós temos que pensar. Qual que é o valor desse terreno que está sendo oferecido ao município e o valor que o município está colocando? Para que aí, eu acho que não tem dificuldade nenhuma, vereadora Daniela, do diálogo, se é preciso de aumentar esse terreno lá para poder compensar o município, se realmente for assim como
o vereador Flávio está dizendo, ou retirar, sei lá, encontrar um mecanismo que seja uma coisa justa e que nós possamos resolver o problema da ampliação desse cemitério. Porque, infelizmente, ou felizmente, as pessoas não param de morrer, né? Eu falo felizmente para as pessoas que acreditam para os cristãos que acreditam na vida eterna. Então é felizmente. Mas tem que ter local para sepultar as pessoas. Então a gente tem que encontrar esse consenso aí. Não podemos chegar ao momento de devolver, de voltar esse projeto sem ter uma situação favorável que resolva esse problema que vem arrastando por muito tempo aqui no nosso município. Mas que seja de forma justa, como o vereador Flávio disse. Manda avaliar se vamos saber se estamos votando de forma coerente. Estou com o senhor, vereador, e dessa forma também o meu voto é contrário, se for com dúvidas. Senhor presidente, deixar bem claro, para que depois não venha cortes nas nossas falas, que venha, enfim, várias coisas aí, como já fizeram aqui uma vez, cortaram as minhas falas. Estou aqui, repito para todos vocês, para a população, estou aqui para poder ajudar, estou aqui para poder somar. Eu estive no cemitério esses dias, entendi que preciso quanto antes haver essa ampliação. Isso aí eu não nego a ninguém, estou aqui pronto para ajudar. Só que eu acredito que tem que ser feito de uma forma mais justa. Eu acho que o terreno lá a gente merece um espaço maior, senhor presidente, em questão do que está sendo passado aqui na parte de baixo. Então, quando a gente entra com esse argumento, vereador Carlos Eduardo, a gente não está só defendendo o patrimônio público, não, a gente está defendendo até a gestão do município. Amanhã um cidadão qualquer entra com a denúncia via Ministério Público, o Ministério Público pode embargar aí nessa permuta. Então, o que a gente quer, um avaliador que faça avaliação, uma coisa simples, gente. Qualquer corretor aqui no nosso município consegue fazer uma avaliação. Quando a Caixa Econômica vai fazer o financiamento de uma casa, ela contrata-se um avaliador do município, o avaliador vai lá, faz a avaliação, leva lá, ele assina, bate o carimbo dele e entrega para a Caixa. Por que para a prefeitura nós não estamos conseguindo? Nós estamos aqui só pedindo para que um avaliador vá lá e faça e desça o carimbo e manda a caneta em cima e pronto, isso aqui vale X, isso aqui vale X. Todos eles sabem o que custa, quanto custa. Acredito que essa questão de negócio de cavalheiros, o vereador Ulisses citou aqui mais cedo, não existe, isso aí não pode existir, ainda mais com coisa pública, e ainda mais com 11 vereadores atuantes, não existe. Se fosse assim, vereador, você poderia, quando o senhor foi vender o seu carro, você poderia ter vendido do preço que eu queria pagar. Seria um acordo ali, uma amizade de cavalheiro. Não pode ser assim, né? Tem que ser uma coisa justa, tem que ser uma coisa mais correta, né? Vamos se dizer. Então, dessa forma, não dá. A gente precisa de um avaliador e fica aqui o meu pedido aqui para que os novos colegas vereadores votem nesse requerimento e que o executivo atenda aí o meu pedido. Pessoal, entre várias conversas, escutando de um de outro, não seria melhor o secretário da pasta vir explicar para a gente esse projeto? Faz esse adendo dentro do seu pedido. Senhor presidente, eu aceito sim o adendo de Vossa Excelência, mas mesmo ele explicando, eu acho que precisa ter avaliação. Nós estamos falando em questão de valores. Nós precisamos entender o que vale um metro quadrado lá em cima e quanto vale um metro quadrado aqui embaixo. Esse é o intuito. Se o metro quadrado aqui vale mais, então a gente estica o metro quadrado lá em cima. É isso que a gente quer, é isso que o vereador quer. É isso que a Câmara, eu acredito que ela quer. Jogar o certo pelo certo e justo pelo justo. Vereadora Daniela, se nós temos uma área aqui embaixo que ela vale mais e dá para a gente aumentar a área lá em cima, a senhora vai legislar aqui favorável ao município ou ao empresário? Então esse é o intuito de nós, vereadores, legislar aqui em favor do município, não em favor do empresário. Se o terreno aqui embaixo vale mais, tem que ser aumentado o metro quadrado lá em cima. Só esse é o meu pedido, senhor presidente. Senhor presidente, gostaria de comentar o projeto
e nesse momento, a priori, não fazer nenhum juízo de valor, não me colocar favorável a esse projeto, nem contra, mas fazer algumas ponderações. Esse projeto, senhor presidente, ele tramitou aqui na legislatura passada, especialmente nos anos de 2021 a 2024, e nós solicitamos alguns documentos a respeito desse projeto e não foi respondido a contento. Está aí o motivo agora da gente estar votando novamente, apreciando esse projeto de lei. Alguns pontos me chamam a atenção nesse projeto, especialmente a respeito da fala do novo vereador Carlos Eduardo, ao dizer que nós temos que ser cautelosos a autorizar essa permuta lá do cemitério. E utilizou uma expressão lesar o município. Eu gostaria de dizer, senhor presidente, que eu gostaria de ponderar, na verdade, que existe uma coisa aqui que é a supremacia do interesse público. Quem que precisa mais desse negócio jurídico hoje? É o empresário, ali, que todos nós conhecemos e sabemos quem é, ou é o município? Eu posso responder para vocês, com toda certeza desse mundo, que quem mais precisa desse negócio jurídico é o município. Nós tivemos uma situação aí no mandato passado, que se o prefeito, de uma forma emergencial, não aumentasse ali as vagas ali no cemitério, nós estaríamos numa situação de calamidade pública. Nós estaríamos sem poder enterrar os nossos entes queridos. E eu digo isso com toda certeza desse mundo, que mesmo ele fazendo esse aumento emergencial ali naquela época, a promotoria questionou várias coisas. Uma delas foi a questão ambiental. Mas eu falo com toda certeza desse mundo que, mesmo, Flávio, que dito aí durante as nossas conversas aqui, extra pauta, fora do plenário, que seria um negócio 2 por 1, mesmo se for um negócio 2 por 1, eu defendo que esse negócio aconteça. Eu não estou dizendo que só estou fazendo uma exemplificação. Por quê? Porque hoje, quem tem interesse no negócio jurídico, eu entendo que é o município. Nós não podemos cair aí, ter a oportunidade de acontecer em Orizona, o que acontece em algumas outras cidades, que é não ter vaga no nosso cemitério municipal. Então, como eu disse no início da minha fala, eu não vou fazer juízo de valor, dizer quem está certo e quem está errado. Nós vamos votar, eu vou votar favorável ao seu requerimento, Flávio. Eu acho realmente que a gente tem o direito de solicitar que seja feita aí, essa avaliação, mas eu gostaria de deixar bem claro aqui a todos os vereadores, inclusive os vereadores que não estavam na legislatura passada, que é algo que a gente tem procurado fazer aí, mas com insucesso. Já tem muitos meses que a gente procura um avaliador e ninguém topa fazer essa avaliação. Eu não sei se pelas partes envolvidas, às vezes fica com medo de desagradar o prefeito, às vezes com medo de desagradar o empresário, mas eu gostaria de dizer, eu disse isso mais de uma vez e repito, o empresário que hoje, que é uma das partes envolvidas nesse projeto de lei, não tem interesse nenhum de levar vantagem nesse projeto. E eu digo isso não só pela pessoa que é ele, não só por tudo que ele representa a nossa cidade, emprega aí dezenas, centenas, na verdade, de pessoas, e hoje a gente pode-se dizer que é uma das pessoas mais sucedidas de Orizona. Então eu não vejo, da parte do empresário, a intenção, de forma alguma, de levar vantagem nesse negócio jurídico. Às vezes fica questionando a questão de valores, mas poderia se aumentar ali a metragem ali do cemitério, mas os cálculos já foram feitos de tal forma, de sobremaneira, que atenda ao município da melhor forma possível. Eu não vejo, até mesmo ali pela topografia, já foi discutido isso quando o projeto chegou aqui a essa casa à época, pela topografia do terreno, eu não vejo a possibilidade de se aumentar ali o cemitério hoje do que está sendo ofertado aí pelo empresário. Mas, se tiver, é algo que conta com o meu apoio, é lógico, o município vai estar ganhando nisso, mas eu não vou fazer juízo de valor, mas eu quero dizer que esse projeto, senhor presidente, é um projeto de suma importância para o Orizona.
não podemos correr o risco de ficar sem vagas para poder sepultar os nossos entes queridos. Eu também quero e desejo que seja um negócio justo e honesto para ambas as partes, mas eu defendo realmente esse projeto que, se não conseguir fazer essa avaliação, a gente autoriza que seja feito um negócio jurídico. Quem arca com os ônus, aí se esse negócio for desvantajoso para o município, quem tem que avaliar isso, ao meu ver, são as autoridades competentes. É o Ministério Público, é o Judiciário. Se for algo que não for aí vantajoso, for oneroso para o município, vai haver questionamentos. Isso é natural no processo político. Mas o que eu não consigo entender é algumas pessoas virem e falar, não, tem que desapropriar. Lá não precisa fazer pergunta não, eu defendo a desapropriação. A custo de quê? Desapropriar. Sendo que é uma das pessoas que mais emprega aqui no município. Para que o gestor municipal vai ter interesse de dispor com a pessoa do quilate, do empresário que é ali o dono desses lotes ali? Eu não vejo motivo nenhum para desapropriação. Na verdade, na faculdade a gente até estuda que a desapropriação aí no direito público é uma das últimas medidas, quando não tem jeito mesmo. Se hoje existe essa possibilidade dessa permuta, se é algo que já foi conversado entre os dois, foi enviado para essa casa, eu acho que vai chegar o momento, Fábio, eu digo e repito, a gente conversou sobre isso aqui no início, antes da sessão, vai chegar o momento que nós vamos sim ter que enfrentar esse projeto, ou se a gente autoriza o negócio acontecer ou não. Da forma como ele será feito, aí realmente cabe ao gestor público municipal. Então é isso que eu tinha para dizer. Obrigado. Senhor presidente, só queria pegar um gancho na fala do vereador Ulisses aqui, no sentido de, quando ele fala que estão falando que o empresário está lesando o município, de forma alguma. Ninguém falou isso, ninguém citou isso aqui. Ninguém está dizendo, pelo contrário. O senhor falou agora aí que parece que... Tinha que fazer um negócio para não lesar o município. Não, o senhor falou que parece que o empresário ele é bem sucedido, que ele não precisa lesar o município. A gente entende isso completamente, vereador, que ele não precisa. A gente entende sim. E a gente entende que o município precisa da área também. Mas a gente só quer uma avaliação. E deixar bem claro aqui que eu tenho um grande respeito pelo empresário, como todos nós vereadores aqui que está fazendo algum questionamento nesse sentido, também tem respeito por ele. Sabemos que ele emprega várias pessoas no nosso município, sabemos que ele fomenta o nosso município, então aqui não tem nada, uma coisa a ver com a outra. A pessoa dele, o caráter dele, o que ele tem feito pelo nosso município, eu só tenho que parabenizá-lo. Agora, em questão de negócio, a coisa muda. Aí a coisa muda. Quando o senhor fala aí que é o Ministério Público, que é o Judiciário, não, o Legislativo também tem a obrigação, em primeiro lugar, é o Legislativo de fiscalizar. Primeiro passa por aqui, se nós não tivesse obrigação, nós não precisava nem votar esse projeto. Ficava tudo acertado entre o acordo de cavalheiros, e quem quisesse entrar contra alguma coisa seria o Ministério Público e o Judiciário. Não, passa por aqui, nós temos uma obrigação sim. Então, o primeiro passo é avaliação. Nós precisamos de uma avaliação. Nossa cartilha de vereador, né, Daniel, mandaram para nós uma cartilha, e a cartilha do vereador fala que nossa prerrogativa é essa. É votar em projetos aí e fiscalizar para ver se está tudo de acordo. Questão de valores, se as coisas no município estão indo bem, se tá, essa é a nossa função. Hein? Nós entendemos que precisa, estamos aqui para poder ajudar e vamos votar o quanto antes. Mas a gente quer uma avaliação. Eu acho que essa avaliação tem que vir até esta casa. A avaliação de um avaliador do nosso município. Tem vários. Como você falou, às vezes não querem, né, chatear um e o outro. Mas aí, como não querem, pegam lá de fora, não, faz do nosso jeito aí mesmo. Pronto, não é assim que funcionam as coisas. Eu acho que se fizer isso, aí sim tem vereador que vai estar prevaricando aqui nesta casa. Obrigado, senhor presidente. Requerimento em votação. Aprovado 10 votos. Mais algum, vereador? Senhor presidente, eu tenho só mais um requerimento, esse aí estendeu muito. Esse requerimento eu quero enviar diretamente ao prefeito. Requerimento esse, senhor presidente, que onde a empresária Lígia, aqui da nossa cidade de Orizona, ela ali
com o seu, vamos dizer, o seu dinheiro, né? Ela fez ali aquele represamento ali, onde tem o nosso lago ali. E o que está acontecendo? Está descendo uma água muito forte ali daquelas ruas ali de cima que vem da Praça da Igreja e está assoreando ali aquela represa, aquele lago. Então ali, como foi gasto com o dinheiro dela e teve ali um acordo com a prefeitura, então a prefeitura poderia estar fazendo ali bocas de lobo, já até tem, só precisa chegá-las mais para cima da rua que vem para poder mandar essa água para baixo para não cair ali na represa, porque está assoreando e vai chegar uma hora que não vai ter mais, vai chegar uma hora que vai acabar, tá? A situação ali está muito crítica, a chuva está vindo aí e essas chuvas fortes que vieram aí, a gente já vai lá e vocês podem passar lá e ver que vocês vão ver que está vindo lavando ali por dentro ali daquele cerradinho que tem ali dentro. Então fica aqui o pedido, ela já fez o pedido para o prefeito, né? E eu estou aqui fortalecendo o pedido, até porque se acontecer o que a gente está imaginando que possa acontecer, vai custar muito mais caro para ela e para o município, né? Então fica aqui o pedido do vereador. Requerimento em discussão. Senhor presidente, eu gostaria de sugerir ao vereador Flávio que enviasse com cópia ao responsável pela defesa civil, que é o Divino, né? É uma demanda da área dele. Inclusive, a hora que eu te pedi para poder fazer mais um requerimento era nesse sentido. Ali nós temos algumas casas ali no setor aeroporto que com a chuva tem alagado, né? E eu pedi ao secretário responsável pela defesa civil para tomar medidas lá, mas aí conversando com as meninas aqui, ele disse que já estão sendo tomadas as medidas, né? Foram retirados alguns quebra-molas, algumas barricadas estão sendo feitas, mas eu sugerir ao senhor que pudesse também direcionar ao Divino. Minha parte está ok, senhor presidente. Requerimento em votação. Aprovado 10 votos. Mais alguma, vereador? Não, obrigado, senhor presidente. Mais algum vereador? Requerimento? Senhor presidente, bem rapidinho, na verdade, porque eu recebi uma mensagem aqui, poderia até ter sido adendo no requerimento da vereadora Roseli, porque se trata também de problemas no asfalto, ali na Avenida Girineu Teixeira também, mas lá em cima, próximo a Saneago, esquina com a Rua 1, onde encontra a rua com a avenida, já está bastante danificado o asfalto ali, e também pensando que o problema não aumente, né? Melhor atuar agora onde ainda está razoável o estrago, do que esperar que aumente, né? Então, pedir ao secretário de infraestrutura que tampe esse buraco ali, que são 2, por enquanto pequenos, mas se a gente não cuidar agora com o período de chuva, em poucos dias, né, vai ficar muito pior. Obrigada. Requerimento em discussão. Requerimento seu, esse tampa o buraco ali perto do Oasis, ou não? Na esquina da Saneago mesmo, subir na avenida à esquerda. Lá diretono. Em votação. Aprovado 10 votos. Mais alguma, vereadora? Senhor presidente, bem rapidinho também, quero mandar um ofício para a secretária de Ação Social. Eu acompanhei um pouco do esforço dela para começar a reforma dos brinquedos dos parquinhos, e já está acontecendo. Queria mandar um ofício agradecendo por ela ter atendido esse pedido nosso, né? E já está em andamento a reforma dos parques. Eu sei que ela tem outros projetos em mente também, né? Mas começou, está fazendo. E eu mesma, às vezes, reclamo como é que demora tanto. Aí, quando a gente vai para perto, para ver a burocracia, para ver a falta de mão de obra, para ver tantos fatores, a gente passa a entender um pouquinho, né? Então, eu queria mandar um ofício agradecendo por ela ter atendido. E eu creio que está perto da fase final aí de dar uma ajeitada aí nas praças. Requerimento em discussão. Requerimento em votação. Aprovado 10 votos. Mais alguma, vereadora? Não, obrigada, senhor presidente. Mais alguma, vereador? Requerimentos? Não? Então vamos para a palavra livre. Doutor Luiz? Senhor presidente, na palavra livre de hoje, gostaria de falar de um assunto muito importante, talvez desse mandato, um dos assuntos mais relevantes aqui no nosso município, que é o aviso de leilão público, número 3, que foi publicado no Diário Oficial no dia 17 de novembro.
será uma oportunidade ímpar, senhor presidente, de pessoas que querem empreender no nosso município, que querem conquistar ali, às vezes, a oportunidade, o sonho da casa própria. Às vezes, pessoas que nunca tiveram condições de comprar ali um lote na nossa cidade, vão poder ter oportunidade de participar desse leilão, que ocorrerá no dia 16 de dezembro, ali na rua 17, no bairro Santa Maria 2, a partir das 9 da manhã. Será montado um stand ali por parte do Poder Público Municipal, para poder receber as pessoas que irão participar desse importante leilão de 119 lotes aqui no nosso município. E esse leilão, senhor presidente, como já anunciado pela gestão, será utilizado aí, todo o valor será revertido para fazer assaltamento na nossa cidade. Recentemente tivemos ali o assaltamento do bairro Santa Maria 2, foram muitos mil metros de asfalto ali, através de um dinheiro adquirido já de leilões públicos remanescentes ali do bairro Bela Vista. Só que a diferença do leilão anterior para esse é que esse leilão em específico, a forma de pagamento não será somente a forma à vista. A pessoa poderá dar uma entrada de 30% sobre o valor do lote e parcelar o restante em até 30 vezes dentro do mandato. Então, vamos supor ali um lote que sairá ali por torno de 60 mil, a pessoa ali com menos de 20 mil reais poderá dar uma entrada e parcelar o restante ali do saldo devedor em até 30 vezes. Então, deixar um convite a toda a população para poder participar desse leilão e já de antemão agradecer o nosso prefeito Felipe Dias, o nosso vice-prefeito Luiz Castro, pela sensibilidade em mandar um projeto tão importante a essa casa. É um projeto aí de grande relevância que garantirá aí o assaltamento do bairro Sol Nascente, bairro Bela Vista, Avenida Dora Baia, entre outros bairros aí, onde a população anseia há vários anos que esse assalto chegue levando qualidade de vida a todos os moradores ali desses bairros, a todos os moradores da nossa cidade que transitam e passam por esses locais. Então fica aqui o convite a toda a população. Muito obrigado. Vereador Valdivino. Presidente, eu fiz um requerimento aqui tem 6 meses. E foi respondido 2, não me convenceu em nada. Que lá na posse tem um cidadão lá que eu ganho dinheiro da prefeitura sem fazer nada. Lá a comunidade, todo mundo sabe que ele trabalha para os outros. Eu pedi aqui para ele mandar para mim o que ele fazia lá, o horário de serviço, e não respondeu nada para mim. Ele respondeu que está tomando providência, mas providência de quê? Para mim não tem sentido. Véio. Eu quero saber o que ele faz lá, o que ele trabalha, porque pelo jeito ele está trabalhando lá pelo MEI, né? E esse MEI é meio de ganhar dinheiro, que não faz nada, não faz merda nenhuma. Mais algum novo vereador? Palavra livre? Não? Não? Vai nos outros ganhar dinheiro. Não? Vai falar sobre 27. Eu acho que depois da sessão eu queria falar com vocês, assim. Ninguém me embora. Terminar então a gente fala. Vamos conversar. Preciso conversar com vocês. Certinho? Então, Senhor presidente, só para aproveitar a oportunidade e ter mais um pouco de debate, na sessão anterior foi levantado aqui pelo vereador Flávio a questão de um requerimento dele que não foi respondido, da Secretaria de Educação, né, vereador Flávio, sobre a sugestão de colocar as câmeras nas creches, né? E como eu falei, eu sou um pouco curiosa e fui atrás. E se não chegou a resposta, deve estar chegando, mas é um processo que já está em andamento, já foram compradas as câmeras para instalação, né? O projeto do município é até colocar em outras escolas, mas o recurso, por enquanto, foi suficiente apenas para as creches. Então, deve logo chegar a resposta, eu só estou adiantando, porque a sugestão era, com certeza, muito válida, mas às vezes, como eu falei, às vezes a gente não ouviu os dois lados, e eu lembro que o vereador estava assim, até um pouco indignado, porque a gente quer as respostas, nós precisamos, direito nosso como vereador ter as respostas, mas aí no meio eu encontrei uma falhazinha na comunicação e que acabou atrasando a resposta desse requerimento. Tá?
Então, já está em andamento e logo o Legislativo deve receber a resposta. Não recebeu ainda, né, Elisângela? Mas deve receber logo e está em andamento, porque realmente é necessário. Senhor presidente, fico feliz em saber, vereadora Daniela. Então, é por isso que acontece as insatisfações da gente com as pessoas. E, olha bem, já está se preparando aí para estar instalando essas câmeras. Por que não respondeu o vereador quando ele fez o primeiro requerimento lá atrás? Porque quando eu fiz aquele requerimento, vereadora Daniela, mães e pais me mandam direto mensagem me perguntando: e aí, vereador Flávio, você fez o requerimento lá e vai montar quando, onde, quando, que dia, hora? E eu não sei explicar, falar à população: fiz o requerimento, mas até agora não fui respondido, fiz o requerimento, até agora eu não sei. Então, eu vim aqui e num tom até mais alto, reiterei o requerimento. Acho que, se for desnecessário, eu não sei, né? Mas se tivesse me respondido, isso não teria acontecido, né, vereador Carlos Eduardo? Então, é fácil, é simplesmente responda. Quando precisa da gente, a gente está aqui pronto para, né, vereador presidente? Quando fala, precisamos aprovar um projeto aí, é urgente, a gente está aí pronto para poder aprovar, a gente está pronto para correr atrás, analisar, fazer analisar os projetos aí com as comissões em conjunto. Então, eu acho que não custa nada ter esse diálogo. O vereador perguntou, responda. Opa, respondeu aqui, eu faço é parabenizar quando nos responde, né, Carlos Eduardo? Você estava parabenizando agora, hoje, foi semana passada, me respondeu, o outro, não sei o que. Então, é isso, a gente parabeniza, foi respondido, falou obrigado, valeu aí, o cidadão fez a pergunta para o vereador aqui, o vereador já tem o que responder, me responderam aqui que não vai dar, mas está analisando em uma forma aí de resolver essa situação, vai fazer. Passaram aqui que na próxima semana, se não for na próxima semana, nós cobra de novo para ver se vai na outra. E assim vai. Eu acho que o diálogo entre vereadores, secretário, colaboradores tem que existir. Né? Então, esse tempo nós estamos aqui para isso, para poder ajudar, não atrapalhar. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Mas de forma alguma, vereador, eu estou fazendo para criticá-lo. Que bom que nós temos as nossas diferenças e cada um tem um jeito de atuar. Né? Seria muito... Vereadora, não entendi dessa forma. Seria muito ruim, né? Se a gente fôssemos todos iguais. Mas realmente, às vezes eu sou muito calada aqui, mas eu não deixo de trabalhar porque eu sei a importância do nosso papel como vereador e para o que a gente foi eleito. Vereadora, eu não acho a senhora calada aqui não, eu acho que a senhora até debate muito, né? A senhora expõe o que a senhora pensa, eu acho que a senhora não é calada não, mas assim, eu estou dizendo no bom sentido e de forma alguma também interpretei que você estava, né, debochando algo do tipo, não, beleza, bacana, obrigado pela resposta. Senhor presidente, aproveitando aqui a fala do vereador Daniela, da questão da resposta do vereador Flávio, eu gostaria de fazer um comentário bem breve. Eu acho que Orizona precisa amadurecer muito no questão do ponto de vista político. E as pessoas que estão na gestão, vereadora Daniela, entender que o papel da Câmara é esse aqui. Nós não podemos furtar aquilo que é a nossa responsabilidade, vereadora Roseli, que é buscar informações, que é cobrar, que é fiscalizar, que esse é o nosso papel. Né? Não é papel nosso, desculpa, cada um tem uma forma de trabalhar, mas o nosso papel é esse, buscar essas informações, trazer as claras para a população. E às vezes a resposta chega aqui, eu até falei com a Elisângela aqui um dia que ela começou a ler, requerimentos que nós fizemos em fevereiro, responder em novembro, pelo amor de Deus, está de brincadeira com a gente. E aí a senhora disse uma coisa, só nessa fala da senhora que eu quero pegar um ganchinho. Ela falou a falha de comunicação. A falha de comunicação na Secretaria de Educação com essa casa tem nome, Maria das Graças. Tá? A secretária de Educação parece que ela tem dificuldade de se relacionar com essa Câmara, de mandar informação, de responder. Para quê? Para que nós possamos ter clareza, para a gente poder informar a população de fato o que está acontecendo. Então, assim, é muito importante esse diálogo, essa abertura desse diálogo. Porque, vereador presidente, quando o senhor convoca para uma sessão extra, nós nunca falhamos, nunca faltamos com a nossa responsabilidade, porque a gente tem responsabilidade com o município. Então, se esse diálogo for mais transparente, vereador Flávio Dias, as coisas melhoram. Mas eu faço uma crítica para terminar.
Eu sei por que demora de responder, para tirar o mérito do seu requerimento. Vereador, vou ter que usar a palavra de novo, não posso deixar. Não estou também defendendo a secretária, tá? Porque quando eu estive em reunião com ela, eram muitas demandas e participou outras pessoas da reunião. E quando a gente apenas julga, né, fácil assim, julgar, só que eles estavam me explicando as demandas, e são muitas demandas, vereador. Então não é só má vontade, só porque a secretária não quer responder à Câmara. E essa falha de comunicação que eu citei, não foi falha da secretária, tá? Foi pelo contrário. No momento ela já chamou, já andou atrás, eu também já fui atrás da questão, e a gente resolveu. E só que nós, como vereadores, estamos na nossa função, e uma das pautas que eu argumentei com a secretária foi justamente isso. A comunicação, quando a gente interage, quando a gente entende, ninguém é contra. Porque se for para Arizona, não tem oposição, não tem situação, é para Arizona. Então, uma das conversas minha com ela, vereador, foi exatamente nesse tom. E eles estavam argumentando demanda de serviço, né, que a gente sabe, mas a política está fora, tá? Ela não respondeu, não é porque é requerimento do vereador, não. Sempre é um para Arizona, eles estão juntos e já estão atentos também às demandas, né? Com certeza. Obrigado a todos, viu? Terça-feira que vem estaremos juntos novamente. Muito obrigado.